Olá, tudo bem? Então vamos iniciar a socialização da prática interdisciplinar Linguagens Artísticas e a Educação, como tema gerador. E o título é A Vida Vazia de um Fantasma, uma videoarte entre as artes cênicas e a literatura. Então, o resumo, né, sobre essa prática artística, né, ela adota então o método de atuação teatral de Konstantin Stanislavski. E esse método permitiu a produção do vídeo despertar no ator as emoções do personagem solitário, que foi construído a partir de uma citação literária. Essa videoarte apresenta o título A Vida Vazia de um Fantasma, que tem como referência o livro On the Road, de Jack Kerouac. Nesse sentido, a videoarte ela apresenta uma intertextualidade entre as linguagens cênicas e literárias. Essa videoarte foi criada com uma câmera portátil, uma handcam da Sony, que possui baixa qualidade de nitidez, né? Esse estilo de gravação refere-se a artistas como Nemi Junpek, do grupo Fluxus, que usava câmeras com baixa resolução. Portanto, será apresentada a definição de videoarte como linguagem artística, a contribuição do sistema de Stanislavski e a metodologia com as etapas da prática, os desafios e os resultados obtidos. Então, introduzindo, né, sobre a nossa prática artística, né, ela se compõe, então, de uma videoarte, que vai adotar, então, um sistema de atuação de Konstantin Stanislavski. No processo criativo, o método de Stanislavski permite ao autor encarnar o personagem expressando a emoção e as características que advêm da referência literária, da obra On the Road, de Jack Kerouac. Com isso, essa prática artística, com a videoarte, ela adapta uma citação literária através de uma linguagem artística formada por imagens em movimento, incluindo o papel de um ator sem diálogo. Então, na década de 1960, com o impacto da tecnologia da vida cotidiana, os artistas incorporaram no seu processo artístico o uso do vídeo como forma de expressão ou de registro de suas performances. E nesse cenário contemporâneo destaca-se a obra de Nemi Junpek e de artistas que participaram do grupo Fluxus, como Yoko Ono. Então, vamos ver a seguir aí as definições, né, teóricas, então, a respeito do método de Stanislavski e da videoarte. Então, a videoarte, basicamente, ela corresponde a uma linguagem artística que é formada por imagens em movimento. E na videoarte a gente pode encontrar imagens que são captadas de diversas fontes, da televisão, do cinema e dos arquivos de família. Nesse sentido, essas imagens, né, que elas são captadas de diversas fontes, os artistas adicionam camadas dos efeitos sobre essas imagens, que são selecionadas no seu processo criativo, né? Por outro lado, artistas captam com suas câmeras imagens do cotidiano, das ruas e de pessoas e de coisas inusitadas. Além disso, a videoarte também pode ser usada, né, no registro de performances artísticas. Né? Segundo Arlindo Machado, a videoarte surge oficialmente no começo dos anos 60, com a disponibilização comercial do Portapack, o gravador portátil, né, de videotape, e graças, sobretudo, ao gênio indomável de Peck, né, que é o artista que nós destacamos aqui para explicar, né, como que a videoarte ela se origina, então, na década de 1960, né, quando os artistas, então, acabam utilizando as câmeras portáteis, né, para desenvolver os seus processos criativos, né, e esse é o grande artista aí que vai definir a videoarte como uma linguagem artística independente, que vai aparecer, então, nos museus, nas galerias, né, e vai ter os seus próprios princípios, né, e critérios estéticos, né, como uma linguagem artística independente. Então, vamos ver a seguir a definição que a gente utilizou também do papel do ator, né, desenvolvido pelo Stanislavski. Então, o método de Stanislavski, né, ele influencia o teatro russo moderno e o cinema também, tendo impacto nos atores de Hollywood. Por quê? O sistema de Stanislavski ele permite que o ator encarne o personagem de modo mais verdadeiro. Quando o ator assume um novo personagem, ele deve viver as experiências que se assemelham às características do personagem, né? Então, ele tem que viver de forma antecipada, tentar ter experiências, vivências, né, que aquele
personagem que ele vai interpretar, né, que ele chegue, né, de uma forma mais preparada, que ele vivencie, inclusive as características psicológicas, né? Só que, no entanto, Stanislavski adverte que o método dele, né, não consiste em uma receita pronta, que é somente aplicar, pegar e vivenciar as características de um personagem. Não, necessita de muito mais envolvimento, né? São partes que precisam ser compreendidas, né, de todo o seu método e depois compreender o método em sua totalidade. Assim, Stanislavski afirma, mas o sistema não é uma roupa feita, que a gente enfia e sai andando, nem um livro de cozinha, que basta achar a página e lá está a nossa receita. Não, ele é um todo, um tipo de vida. Vocês terão de crescer com ele, de se educarem por ele durante anos. Então, é um método complexo, né? No entanto, né, apenas os princípios dele e a ideia de que ele havia desenvolvido esse método, o artista poder vivenciar, encarnar da forma mais fiel possível, né, ele permitiu ao vídeo, né, que nós pudéssemos desenvolver. Então, de forma antecipada, eu havia comentado com um amigo que iria então interpretar o personagem, contei sobre a história e ele acabou entrando no personagem, andando pelo trilho do trem, ouvindo músicas e todo o repertório em torno daquele personagem. Então, quando eu cheguei para gravar, né, ele já estava muito mais familiarizado com aquele personagem. Então, vamos então para falar aqui sobre a metodologia. Então, a metodologia ela se compõe por meio de 3 etapas, né, principais. A primeira etapa foi desenvolvida aqui no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis, né, onde eu resido e onde eu curso o curso de disciplina, né, onde eu cursei o curso da disciplina de artes visuais no curso de licenciatura em artes visuais pela Unesel. Então, após a disciplina de artes cênicas, né, eu notei a importância, né, do método de atuação dos atores desenvolvido por Konstantin Stanislavski. E aí, nesse sentido, eu refleti sobre a possibilidade de criar uma videoarte nessa prática artística. Com isso, decidi fazer uma interpretação de um trecho de um livro, né, do Underworld, de Jack Kerouac. Foi um livro que influenciou diversos viajantes, aventureiros, né, que se interessam pela estrada. E eu achava essa temática, então, interessante para adaptar isso numa videoarte. E aí, na segunda etapa, então, eu precisei me deslocar para o interior de São Paulo, né, onde reside a minha família, em Votuporanga, porque lá é muito mais fácil eu encontrar, né, o trem, a locomotiva, né, no interior ali do Noroeste Paulista, né? Eu não encontro aqui dentro da ilha de Florianópolis com a mesma facilidade. Então, lá que eu decidi gravar e convidei alguns amigos. E de forma antecipada, então, eu havia mandado algumas mensagens dizendo sobre a ideia e um amigo havia, então, topado aí a desenvolver, né? É, então, na terceira etapa, depois, né, foi o momento que eu volto, então, com as imagens, eu faço a edição e ali, então, que eu vou desenvolver a escrita do paper, né, com a reflexão sobre o processo. Então, aqui, sobre a metodologia, né, sobre a gravação, né, a captação das imagens, eu acho que isso é um ponto mais fundamental e onde eu encontrei os verdadeiros desafios, que é o momento realmente de se produzir a prática, tá? Então, eu vou colocar aqui os 3 momentos. Então, a checada da locomotiva, né, na sequência inicial do filme, com a abertura, após a citação do livro, né? E esse foi um momento bem difícil, porque então eu deveria chegar antes para esperar o trem passar, né? Então, armar o tripé, colocar o tripé ali no canto, e as imagens, né, desse processo aí, elas estão em anexo no paper, então. Elas foram todas captadas também com o vídeo, depois retiradas o frame, né, no momento da edição. Então, esse aqui foi um desafio, né, poder pegar o momento, né, da locomotiva, da chegada da locomotiva, passando entre as seringueiras, com a paisagem, né, do Noroeste Paulista,
Aí o segundo momento, então, aqui destacando o personagem, né? Então, é um personagem solitário que anda com uma máquina de escrever. Então, não sabe se ele o que é um viajante, se ele é um escritor, né? O vídeo ele deixa essas aberturas de interpretação, por isso que é uma videoarte e não uma narrativa tradicional, né, do cinema. Então, aqui ele se confunde, né? Um personagem solitário, com um fantasma, com alguém que vive solitário e apenas com uma máquina de escrever, né? Aqui destaca um pouco o personagem. E aí, por final, então, na segunda etapa, né? Na sequência final do vídeo, então ele vai até um cemitério antigo que nós encontramos, né? Na antiga estrada boiadeira, e então toda a estética desse local melancólico, né, ele permitiu então o desfecho e a conclusão do vídeo, né? Então de um personagem que ele deixa uma carta, né, em cima de um túmulo que nós não conseguimos identificar quem é, né? E durante o filme permanece, né, esse silêncio, vazio, e isso são expressos no enredo. Então foi esse o papel que o personagem precisou vivenciar antes, né? Tendo aí como referência o método de Stanislavski, né? Um filme, então, que traz silêncio, uma melancolia, né? E no final, então, ele vai até o túmulo, né? Onde ele desaparece. E aí todo esse processo, né? Em detalhes, eu descrevo ele no paper, tá? E aqui, assim, de uma forma geral, né? As estruturas e os momentos mais importantes, então, da metodologia. Então, como resultado, né, ela revela, né, essa prática artística. Então, uma videoarte que conseguiu, então, articular a prática, a produção do vídeo, com a fundamentação teórica, né? É, os objetivos, então, demonstra a criação de um vídeo com uma câmera portátil, então, fazendo uma referência aos artistas da videoarte, né? E incluindo, então, a atuação de um ator, né? Tendo como referência o método de Stanislavski, mas sem diálogos no vídeo, para poder reforçar também um pouco mais a expressão da videoarte e não apenas um vídeo construído com um roteiro tradicional de cinema, né? Então, os maiores desafios, que é o que eu destaco, é a captação das imagens no ambiente externo, porque ela depende da luz natural. E teve dias, então, teve tempo de chuva, dias nublados, e isso que acabou dificultando o processo, né? Então, essa prática artística, né, concluindo, ela demonstra, então, uma produção que ela começa com os estudos das artes cênicas, tendo referência como o método de Stanislavski, e ela termina com o processo criativo de uma videoarte, né, que foi elaborado por diversas etapas. Com a elaboração de um roteiro, as primeiras ideias, né, adaptando de a citação literária do On the Road Jack Kerouac, a captação da imagem, depois aí a edição do vídeo com análise sobre o processo. Então, eu espero que tenham gostado. O link, então, do vídeo e da socialização estará aqui junto com a apresentação. E aqui fica, então, as referências. Um abraço e até mais.